Fala rapaziada, sejam bem-vindos à Flageral TV. Vocês estão vendo imagens da reapresentação dos jogadores profissionais no Ninho do Urubu. Everton Araújo fez uma revelação importante sobre a possibilidade de ter saído do Flamengo e o seu sentimento em relação ao rubro-negro, sobre o Sub-20. Hoje tem decisão contra o São Paulo, com transmissão gratuita. Já eu passo para vocês onde assistir esse jogão, até porque estamos na reta final. São os 3 últimos jogos dessa fase de grupos e a gente precisa estar entre os 8 primeiros. Em relação ao Brasileirão Sub-16, vários times importantes confirmados para Brasil Soccer Cup, que começa em julho, e o Brasil fez barba, cabelo e bigode em cima do Haiti com um show de rubro-negros e também de ex-rubro-negros, de ex-jogadores que passaram pelo Ninho do Urubu. Essas e outras você se encontra agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! E finalmente o Flamengo voltou aos treinamentos. O time profissional rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu, conforme vocês puderam ver imagens no começo do vídeo, estão vendo agora também. E vou falar sobre uma curiosidade, né? O Everton Araújo, ele deu uma entrevista no Ninho do Urubu, e esse tipo de jogador a gente valoriza pra caramba. Jogador que veio da base, que quase saiu do Flamengo, mas nunca teve a vontade de abandonar o rubro-negro, de deixar o Flamengo, e sim de conseguir dar a volta por cima e marcar a sua história vestindo vermelho e preto. E é isso que o Everton Araújo tá fazendo. Hoje em dia, na minha opinião, ele é um dos melhores volantes que temos jogando no futebol brasileiro, né? Fazendo a gente chegar a um ponto de questionar, pô, será que o Pulgar ainda é titular absoluto, ou será que existe agora aquela briga em relação à titularidade entre Everton Araújo e também o Pulgar, que já é um jogador consagrado, jogador lendário aí da seleção do Chile. Então é isso sobre a volta dos treinamentos. Flamengo focado na partida contra o River Plate no próximo dia 3 de julho, e o Everton Araújo, ele disse o seguinte sobre sua provável saída, né, sobre o que aconteceu no passado e sobre o sentimento dele em relação ao rubro-negro. Vamos abrir aspas aqui, ó. Na verdade, eu nunca tirei a cabeça aqui do Flamengo. Chegou propostas de outros times, mas eu não queria sair. Eu precisava ir, pois não tinha espaço aqui no profissional. Mas eu não queria ir. Mas Deus prepara tudo da sua maneira. E as coisas foram acontecendo do jeito que tem que ser. Fui ganhando oportunidades, evoluindo, subindo, e estou aqui hoje em dia. E ele ainda complementou, né? Meu maior sonho é o Mundial, com certeza. Tive a oportunidade de ser campeão da Libertadores, do Brasileiro, e fui muito feliz, muito grato por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi e que estou aprendendo aqui no Flamengo. Mas acho que o sonho de todo jogador do Flamengo é ser campeão mundial. Não só todo jogador, tá? Todo torcedor também. Ano passado faltou pouco pra gente, galera. Todo torcedor do Flamengo que nasceu depois de 1981, como é o meu caso, eu sou de 84, e sempre tive um sonho de ver o Flamengo campeão mundial. Meu pai tinha uma canequinha escrito Flamengo campeão do mundo, 1981. Eu olhava pra essa caneca e falava, cara, um dia a gente vai chegar lá. E eu, todo ano, sonhava que o Flamengo venceria a Libertadores e conseguiria ser campeão do mundo. E isso com os times que a gente tinha na década de 90, nos anos 2000 ali, que eram times bem fracos tecnicamente. Hoje em dia, dá pra gente sonhar bastante, até porque o Flamengo fez um bom papel contra o PSG, batemos realmente na trave e saímos na disputa de pênalti. Então o que o Everton Araújo falou é do caramba, rapaziada. Ele tá representando a nação rubro-negra dentro de campo, e o sentimento também em relação a esse título mundial que a gente persegue por tantos anos. Uma hora ou outra a gente vai bater campeão. E sobre essa possível saída, né, essa possibilidade de ter saído no passado, pô, legal pra caramba a frase dele, né? Eu sabia que tinha que sair porque não tinha espaço, mas eu não queria sair do Flamengo. Isso mostra o sentimento dele pelo rubro-negro. Pouquíssimos jogadores são assim hoje em dia, né? A gente vide o caso ali do Rian Roberto, que saiu do Flamengo, que quis sair de qualquer jeito do Flamengo para buscar seu espaço fora. O Everton Araújo, ele teve muita paciência e buscou seu espaço com tranquilidade. É isso sobre a volta do Flamengo em relação a esses treinamentos. Vamos pegar o River Plate, vamos pegar o Benfica. Então, mês que vem vai ser um mês bem importante, né, pra gente poder ver o Flamengo em campo de novo, e também em relação ao mercado da bola, porque a janela abre também no mês de julho. É isso, boa sorte aí nessa volta, que ninguém se contunda nos treinamentos, que a gente consiga ter o time 100%, e todo mundo que estava com algum problema de lesão, com certeza vai conseguir se recuperar nessa intertemporada, né? No meio da temporada, a gente tendo aí uma oportunidade, principalmente o Leonardo Jardim, de treinar o time e dar mais cara de Leonardo Jardim para esse time rubro-negro. É isso, se vocês quiserem deixar a opinião de vocês sobre essa fala do Everton Araújo, ela é muito bem-vinda aqui nos comentários.
E falando sobre o desempenho dos jogadores do Flamengo e também de ex-jogadores do Flamengo na Copa do Mundo, o Brasil meteu 3-0 no Haiti, poderia ter feito mais gols, né, porque o Haiti é uma equipe bem frágil tecnicamente, mas o Brasil ele fez o dever de casa e com uma pintura em relação ao Vinícius Júnior e também ao Lucas Paquetá. O gol que o Vinícius Júnior fez foi um lançamento excelente do Lucas Paquetá, o Lucas Paquetá que por diversas vezes durante o jogo ele fez lançamentos ali dignos de aplausos, ok? Então o Lucas Paquetá melhorou do que ele foi na primeira partida contra o Marrocos. Nessa partida contra o Haiti, ele conseguiu desempenhar um papel bem melhor e o Brasil agradece, né? Porque tendo um cara consciente ali no meio-campo para municiar os atacantes, aí fica um jogo bem mais fácil, como foi a partida de ontem, né? O Lucas Paquetá fez um lançamento da própria intermediária, deixou o Vinícius Júnior cara a cara com o goleiro, e aí o Vinícius Júnior, com muita tranquilidade, marcou o seu segundo gol nessa Copa do Mundo. O Brasil meteu 3-0, e com Danilo, jogador atual do Flamengo, tendo oportunidade nesse jogo, né? O Endrick entrou também durante a partida, a torcida estava pedindo bastante o Endrick, ele entrou, até fez um gol, mas esse gol ele estava impedido. Então é isso, o Brasil meteu 3-0 no Haiti com um bom desempenho, tanto de ex-jogadores do Flamengo quanto de atuais jogadores rubro-negros. É isso, agora a próxima partida do Brasil será jogada contra a Escócia e o Brasil já está com a classificação bastante encaminhada, né? Marrocos e Brasil, eles vão disputar, ao meu ver ali, as primeiras colocações com um risco bem grande de Marrocos passar em primeiro lugar, porque o Marrocos tem um time muito forte e vai pegar o Haiti. Se eles conseguirem um bom saldo de gols, complica a nossa vida na Copa do Mundo e precisamos vencer de qualquer jeito a Escócia. É isso sobre o desempenho de jogadores do Flamengo nessa Copa do Mundo vestindo a amarelinha, e eu queria muito saber a sua opinião. Não esqueça de botar seu comentário aqui embaixo do vídeo. E pra quem tá com saudade de ver o Mengão jogar, hoje tem decisão pelo Brasileirão Sub-20, né? Na verdade, esses 3 últimos jogos são jogos decisivos. Até porque o Flamengo tá na 9ª colocação com 25 pontos, e o quarto colocado tem 28 pontos. Então a diferença é de 3 pontos, tá? E a gente vai falar também sobre o Brasileirão Sub-16, que vai começar em julho, mas já tem vários times gigantes confirmados para esse torneio. Vamos começar pelo Brasileirão Sub-20, porque hoje tem São Paulo versus Flamengo. A gente vai jogar fora de casa, lá no CT Cotia, que é o CT do São Paulo, e o Flamengo tá brigando aí para conseguir se colocar entre os 8 primeiros, porque a gente já tá nos 3 últimos jogos dessa primeira fase do Brasileirão. E o Flamengo precisa fazer o dever de casa, que não foi feito contra o Cuiabá. Na verdade, a gente conseguiu um empate no apagar das luzes. E o Flamengo vai enfrentar o São Paulo, que tá com a corda no pescoço. Vai vir pra cima do Flamengo. O São Paulo ainda não está eliminado, mas o São Paulo está na 13ª colocação com 18 pontos. Então eles precisam de qualquer jeito vencer esses 3 últimos jogos. E o Flamengo precisa pontuar, né? Seria o cenário ideal a gente sair com os 3 pontos da partida hoje contra o São Paulo. E na tabela de classificação, vocês podem estar dando uma olhada aí, o Flamengo está na 9ª colocação e tem o Corinthians e o Atlético Paranaense na frente do Flamengo com os mesmos 25 pontos. E se a gente se atentar ali para o saldo de gols, o Flamengo desses times é o que tem o pior saldo, né? O Flamengo está com saldo de -1. A partida de hoje começa às 3 horas da tarde e terá transmissão gratuita pela UOL TV. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. O Flamengo deve ir a campo com o goleiro Werneck no gol, Gabriel Werneck, lateral direito Daniel Salles, o esquerdo o Ramires. Na zaga do Flamengo, o Johnny ao lado do João Vitor, na parte de volante o Caio Nóbrega, o Falcone e o Joshua, né? O Joshua, que é o camisa 10, que é o maestro ali do meio campo, e no comando de ataque o Alan Santos, o Sayago e como homem de centroavante, o camisa 9, o nosso Josmar. Esse é o time do Flamengo para entrar em campo. Flamengo que desde a saída do Pivete não perdeu, mas precisa melhorar o seu desempenho dentro de campo, porque a partida que a gente fez contra o Goiás, e o Goiás lutando para não cair, não é uma partida que a gente se orgulha, né? A gente precisava dos 3 pontos e saímos com 1 ponto, conforme eu já falei para vocês, no apagar das luzes. Então que o técnico novo, Marcelo Salazar, consiga corrigir esses erros, né? Principalmente na parte defensiva, e que no ataque a gente consiga caprichar um pouco mais nas finalizações, porque as chances elas aparecem diversas vezes durante o jogo. Em relação ao Brasil Soccer Cup Sub-16, que é o equivalente ao Brasileirão da categoria, e por falar em Brasil Soccer Cup, para quem não se lembra, o Flamengo é o atual campeão Sub-14, jogamos há alguns meses atrás e mandamos muito bem. Nesse Brasileirão Sub-16, que vai começar no dia 19 de julho, já tem esses times confirmados: Juventude, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos, Vasco, Flamengo, Cuiabá,
Goiás e por aí vai, galera. Bragantino, são vários grandes clubes que vão disputar esse Brasileirão. E se Deus quiser, o Flamengo vai ter um bom desempenho, porque o objetivo principal da base é formar jogadores para o time profissional. E Sub-16 já tá chegando próximo, né? O próprio Vinícius Júnior, se eu não me engano, estreou pelo Flamengo com apenas 16 anos. E hoje em dia vem mandando muito bem. Então é isso sobre o Brasileirão Sub-20 e também sobre o Brasileirão Sub-16, que vai começar em julho. Não se esqueçam que o link para o jogo de hoje, São Paulo versus Flamengo, está fixado nos comentários e também aqui na descrição do vídeo. Bom jogo a todos.